Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você aí, eu aqui, você e eu e você, você e eu e você, como Tim Maia, e eu, lógico, quilos e quilos a menos que ele. Eu sou o professor Dandan e nós vamos trabalhar as competências da área de linguagens, códigos e suas tecnologias, e será um grande prazer inenarrável. Eu aqui, vocês aí, nós dois, sempre juntos. Olá, olá, tudo bem, gente? Dandan e você, você e eu. Olha só, agora mais uma aula aqui da nossa competência 5, da nossa linguagens, códigos e suas tecnologias, tudo bem? Então a gente está falando de literatura, a gente falou da literatura, dos momentos, né, da relação que a gente tem de fazer com o contexto e o contexto, do valor, do patrimônio, do modo de construção, né, essas relações todas aí. E aí a gente tem agora, né, a gente vai fazer, né, breves pontuações, na verdade, sobre os movimentos literários, para que isso te ajude lá, né? Eles não vão perguntar coisas específicas, eles não vão no Enem te exigir grandes conhecimentos profundos, mas você tem de ter um conhecimento mínimo, ou seja, pelo menos a ideia geral de cada período, e a gente vai naquilo, analisando o modo de construção, o momento histórico, tudo aquilo que a gente foi falando na nossa aula anterior. Agora a gente vai pontuando isso aqui de um modo cronológico, ou seja, a literatura através dos tempos. Isso, na nossa literatura luso-brasileira, é isso que a gente vai fazer agora, certo? Por quê? Luso-brasileira, nós temos literaturas fantásticas, porém fomos durante muito tempo uma colônia de Portugal. Você fala português, eu falo português, nós falamos português, né? Então a gente tende a olhar essa literatura portuguesa e brasileira porque a nossa literatura vem de lá, tudo bem? E é isso que a gente vai fazer aqui, pontuar. Né? Ou seja, as principais características, os principais momentos de cada escola literária, tudo bem? Então, de modo breve, para você ter uma ideia, porque o Enem quer que você tenha uma ideia pelo menos breve, pelo menos superficial, pelo menos das principais características, para ele, certo? Te exigir isso como ferramenta, instrumento para resolver uma situação, problema, ou seja, para resolver uma questão, certo? Então essas são as ferramentas que você vai usar nas competências e habilidades lá, tudo bem? Então nós vamos falar, pontuar aí dos nossos momentos, movimentos artístico-literários aqui, tudo bem? Então olha só, vamos aí, nas aulas em geral nós vamos falar de 3, só lá um momento mais complexo, né, maior, mais fantástico, aí a gente usa 2 aqui, mas é isso que a gente vai fazer. Olha só, a gente começa lá com o nosso trovadorismo, humanismo e classicismo hoje, é isso que a gente vai falar neste nosso momento, tudo bem? Olha aí, galerinha, o que acontece? Estamos aqui, né, no nosso trovadorismo, temos o nosso primeiro movimento artístico literário. E por que a gente tem um movimento artístico literário só em Portugal, por enquanto? Por que a gente vai ter isso? Porque Portugal, né, se estabelece ali naquela chamada Península Ibérica, lembra? Lá de história, ali no começo, né, dessa expansão, dessa relação de encontros, a gente tem aí de novas terras, e aí a Europa se formando, a Península Ibérica, o Reino de Leão, Castela, Navarra, Aragão, da Catalunha, ali cria-se o Condado Portucalense. E quando Portugal é criado, o que acontece? Portugal, o Condado Portucalense, lá, né, Afonso Henrique, o que acontece, gente? Temos 2 castas, e toda vez que temos 2 castas, o que nós vamos ter? Os pobres, que estão embaixo, e os nobres, em cima. E aí a arte é para os nobres, porque o pobre trabalha e o nobre explora o pobre e precisa de arte, diversão, cultura, entretenimento, passar o tempo. Sempre foi arte para a nobreza. E é isso que nós vamos ver. Os movimentos artísticos e literários são movimentos artísticos e literários dos vencedores, dos nobres, dos burgueses, dos ricos ao longo da história. É isso que nós vamos ter e ver. O que acontece? Então o trovadorismo, ele se estabelece em qual momento? Ali,
1189 até 1434. Não efetivamente, né? Ele termina antes na prática, mas na teoria é isso, né? Que ele vai lá seguindo aí nessa onda e nessa lógica aqui. O que acontece naquele momento? Estamos na era medieval. O homem agora, certo? Ele é submisso a Deus. Deus é o Senhor de tudo. Eu sou teocêntrico. Deus brinca, nós somos simples joguetes aqui. E ele vai brincando conosco e vai fazendo o quê? Este homem aqui, certo? Este homem, ele está subjugado, ele está submisso a Deus. Logo, estamos no feudalismo. E aí, o feudalismo, a nossa organização socioeconômica, o que acontece? O homem está submisso e subjugado ao seu senhor feudal. Uma relação de vassalo, de escravo, né? Uma relação de submissão ali, né? Ou seja, o sucerano, o vassalo, tudo aqui a gente vai ter bem essa questão. E a literatura logo vai expressar isso. Nós, naquele momento, vivíamos uma relação de uma cultura ainda oral, certo? Como assim uma cultura oral? Aquela cultura oral clássica, greco-romana, em que a poesia ela era cantada, a poesia ela não era escrita. E é isso que nós vamos ter aqui. Nós temos uma arte em que naquele momento a sua produção e a sua reprodução ela era coletiva. Em que sentido? Certo? A literatura ela era para animar festas, reuniões, certo? Jantares, recepções. Tanto que nós tínhamos os salões reais, o salão real, e nós tínhamos as casas senhoriais. O que é isso, casas senhoriais? A gente tinha nas fazendas, os homens, os fazendeiros, os senhores feudais, faziam uma espécie de salão. É como você tem uma fazenda, um sítio, uma chácara, e faz um salão de festas. Aquelas eram as casas senhoriais em que a literatura era cantada para animar as pessoas ali. E era isso que acontecia. Logo, essas cantigas, elas tinham duas perspectivas, líricas e satíricas. Líricas que falavam de amor, um amor não correspondido, a ideia de amar e não ser amado, a ideia de uma relação que a gente tem aqui, que é sofrer, né? A coita de amor, o sofrimento, e duas perspectivas. Como assim duas perspectivas? Uma cantiga lírica que tem uma visão do homem sofrendo pela mulher, a cantiga de amor, e a cantiga da mulher sofrendo pelo homem, a cantiga de amigo. Lembram disso? Oitava série, gente, oitava série, certo? O que acontece? Olha só, então a gente tem lá as cantigas de amor, é o homem chorando pela amada, certo? E ele chora, ele se dilacera todo, não só o coração, a sua alma e a sua carne. A mulher é superior, eu não sirvo nem para limpar a sola do sapato dela. A mulher pisa, ela é grandiosa, essa mulher não sabe que eu existo, ela é superior inclusive social e economicamente. É como aquela música do Léo Jaime, A Vida Não Presta. Você vai de carro pra escola e eu só vou a pé. Você tem amigos à beça e eu só tenho Zé. Olha só, gente, que terrível. A mulher tem tudo e eu, homem, eu não tenho nada, então eu fico sofrendo, né? Aquela relação terrível, mas eu trato essa mulher de uma maneira sublime. Ela é uma santa, ela é uma senhora, eu sou o seu escravo, vem, certo? Me bate, me xinga, me joga na parede, me chama de lagartixa. Eu sou escravo do amor dessa mulher, mas ela não sabe que eu existo e eu trago isso de forma sublime, superior, uma linguagem também elaborada, certo? E aí nós teremos aqui o que também? Nós teremos aqui um ambiente palaciano. Mas aqui nas líricas eu também tenho uma mulher chorando pelo homem. São as cantigas de amigo. Lembra? Por que amigo? Porque quando a mulher amava o homem, ela não chamava de amado, ela o chamava de amigo, daí a cantiga de amigo. E aí, diante disso, o que acontece na cantiga de amigo? Certo? É a mulher chorando pelo homem, o amor também não correspondido, o homem que foi para a guerra, não deu notícias, é um herói, ele morreu, não postou nada no Facebook. Partiu, guerra, trincheira, matei 8. Não tinha isso. Ou seja, ele não falou nada, não tem notícia. Ou esse homem a trocou por outra. Ou esse homem apenas se atrasou. E essa mulher se lamenta, se rasteja. Essa mulher chora.
E ela chora absurdamente, né? Um choro sofrido, chora para as amigas, chora para a mãe. E olha que terrível, ela chora lá para as amigas, para a mãe, a perda ou a falta do seu amado. E ela fica ali, porém o seu amado não é superior, ele só está ausente. E essa mulher fica chorando, chorando, igual a hoje. Você, mulher, chorando para suas amigas, falando lá do seu amado, cadê? Ele não veio, imagina, ele se atrasou na sexta-feira e você fica bravo, o celular dele não funciona, você entra em surto aí, coisa absurda, né? Mas era isso, de fato, que acontecia. Mas aqui, como era a mulher que falava, mas não era a mulher quem produzia isso, quem escrevia isso. Quem escrevia isso e falava era o homem. Logo, o que acontecia? Nós tínhamos uma visão estereotipada. Então a mulher não é um ser superior quando ela fala. Ela é um ser o quê? Inferior. Tudo bem, gente, nisso aqui? E aí, diante disso, o que acontece? Ela tem uma linguagem, certo? Simples, e essa mulher também tem uma linguagem, tem uma ambientação simples, rude no campo. É isso que vai acontecer ali naquele nosso momento, tudo bem? Dessa nossa cantiga, certo? De amigo, a lírica aqui. Então, o homem produz essa poesia e quando a mulher é o objeto amado, ela é superior, ela é sublime. E quando ela é quem ama, ela não é superior. Tudo bem? Essa é a ideia que nós temos. Aí nós temos as satíricas, né? Porque são as duas coisas mais fantásticas da vida. Falar de amor, do amor não correspondido, do sofrimento, falar da vida. E as satíricas, o que elas têm? As satíricas, olha só, fala mal das pessoas, olha que fantástico. Criticar, falar mal, fofocar, é isso que a gente tem até hoje. E aí o que acontece nas satíricas? Nós temos também duas perspectivas, as de escárnio e as de maldizer. Eu falo mal e sou sutil, e sou educado, e eu falo mal e sou o quê? Extremamente agressivo. Tudo bem? Então, olha só, as de escárnio, elas são críticas sutis, educadas, né? Eu tenho uma crítica indireta, eu não uso palavrão, certo? Eu tenho uma linguagem elaborada. E aí as de maldizer, o nome diz maldizer, eu vou dizer mal, eu vou falar tudo, eu não tô nem aí, eu vou jogar areia no ventilador, para não falar outra coisa. Olha só, então essa é a ideia, eu cito o nome, eu sou extremamente agressivo. Olha um exemplo de duas dessas cantigas satíricas aqui. O que acontece? O que nós temos aqui neste nosso momento, nas satíricas? Olha só, duas do João Garcia de Guilhade. Aqui nós temos uma relação de mecenato. Os mecenas pagavam para a arte ser produzida. E aí, olha só, ele tinha uma lá que uma mulher chorava porque ninguém fazia uma poesia para ela. E aí ele vai fazer, a senhora está chorando que ninguém está fazendo uma poesia para você? Eu faço. Olha como eu vou cantar, sua velha, feia e louca. Ele vai dizer isso. Ai, dona feia, foste vos queixar, porque vos nunca louvei meu trovar. Mas ora quero fazer o cantar, em que te louvarei todavia, e vedes como quero cantar, dona feia, velha e sandia. Sua feia, velha e louca. Essa é uma descarga, ou seja, uma crítica sutil. Olha a crítica que é direta. Martim Jogral que defeita. Opa, falei o nome, sou direto, falo o nome, os palavrão, falo tudo. Martim Jogral que defeita, sempre convosco se deita a vossa mulher. Vedes-me andar suspirando e vós, deitado, gozando vossa mulher. Do meu mal não vos doeis, morro eu e vos fodeis vossa mulher. Você fala, nossa, falou palavrão. Você vê, gente, como é agressiva. Em 1200 já falavam e usavam palavrão aqui. Então a gente tem essa relação neste nosso momento. Tudo bem? Então o trovadorismo tem isso. Ou eu falo amor, eu canto o amor não correspondido e sofro, né, a coita de amor, ou eu critico ali. Tudo bem? Dentro de uma cultura oral. Isso lá vai se perdendo no século XIV, por volta de 1300, 1300 e pouco, porque o homem português ele está em transformação e em transição. É aí que a gente entra no nosso humanismo. E nesse nosso humanismo, o que acontece? O humanismo vai ter aqui uma relação que é qual? A relação que a gente tem com este nosso humanismo é a seguinte: o humanismo ele vai dar e ele vai trazer para nós uma relação
de mudança de visão do homem daquele momento. Ou seja, o homem sai da era medieval e vai para a era moderna. Agora o homem desenvolve as embarcações, a expansão marítima, a busca do novo mundo, em busca de terra, poder, riqueza. O homem olha para si. Agora eu sou antropocêntrico. E Deus? Deus fica de lado. É agora que este homem começa a desenvolver as cidades, os burgos começam a aparecer, a burguesia, as cidades. É aqui que nós descobrimos e começamos a usar no mundo moderno a bússola, a pólvora, a tipografia, a impressão de livro, olha que fantástico. É aqui que a nossa língua portuguesa começa a se desenvolver. Tudo bem? Começamos a sair do galego português, colocamos o V e o J na nossa língua, um sistema ainda arcaico, ainda rústico e simples de pontuação e sintático, mas ela já começa a se desenvolver, a prosa ganha espaço e a poesia perde espaço. Eu não tenho mais música e poesia junto, eu tenho música de um lado, poesia para o outro, é isso que a gente vai ter neste nosso momento. E agora a ideia é falar do rei, é falar da história, é falar de Portugal. Estamos ainda em Portugal, então é um momento de transição histórica, e aí a gente está neste momento de transição, nessa era moderna. O que é mais importante para nós é isso. Qual é a intenção? Valorizar o homem, é o humanismo. A imagem principal é o homem vitruviano de Da Vinci, lembra? Você tem que abrir as pernas, embora você não veja minhas pernas bem torneadas, bonitas, tipo Roberto Carlos. Só não tenho 8 filhos igual a ele, porque não vou conseguir sustentar. E aí o que acontece? Então a gente tem bem essa relação aqui. O que acontece com tudo isso? A historiografia, escrever a história de Portugal e dos seus reis. Tratados, cartas, crônicas, com o nosso principal historiógrafo, o historiador. Estuda a história, analisa a história. O historiógrafo, historiógrafo, grafa a história, escreve a história. É isso que nós teremos, certo? Fernão Lopes, ali em 1434, tornando-se, certo, guarda-mor da Torre do Tombo, ou seja, uma espécie de chefe da biblioteca oficial de Portugal, que era a Torre do Tombo, e depois, isso em 1418, em 1434, ele é o cronista-mor, ou seja, vai escrever a história oficial de Portugal. Aqui tem pobres, certo? Então ele tem uma relação extremamente interessante naquele momento ali, certo? E aí inicia o nosso humanismo. Nós temos uma poesia palaciana, que é uma poesia próxima daquela poesia lírica que a gente falou, da ideia do homem exaltar a mulher, falar bem da mulher, sublimar a mulher, só que aqui eu tenho distanciamento. Lá no trovadorismo a mulher está distante, longe, e aqui a mulher está próxima, a mulher, certo, eu tenho toda essa coisa com a mulher, ela não está lá só no distanciamento, ela não tem só essa relação, tá certo, de idealizar, não, essa mulher, ela é íntima minha aqui, ou seja, mas mesmo assim eu a trato bem. É um amor sublime, é isso que os homens sempre fizeram e fazem com você até hoje, mulher. Aí você fala assim, eles não fazem isso. Troca de homem, seu homem está mole, você também. Tem homens aí que querem te tratar bem. Se ele não está te tratando bem, troque. Estou brincando, mas é verdade. Olha só, então a gente tem a poesia palaciana e o teatro vicentino, teatro de Gil Vicente, a historiografia sendo deixada de lado, e nós temos agora o nosso grandioso Gil Vicente. Gil Vicente, quem é? O pai do teatro português, usando sátira, ironia, crítica ao comportamento daquele homem moderno, do homem humanista que havia abandonado a quem? Havia abandonado a Deus. O homem agora abandonou a Deus, então ele vai fazer a crítica a este homem, ele vai usar o seu teatro, um teatro de quadros, um teatro sem a unidade aristotélica, ele tem um teatro simples, popular, porque a maioria das pessoas não sabia ler, era igual hoje. Então você tem o quê? Você tem ali o teatro que as pessoas veem as encenações e ao assistirem às apresentações elas entendem o que ele quer passar. Certo? É isso que nós tínhamos naquele momento, tudo bem? E aí Gil Vicente vai ter uma construção muito grande, certo? Aqui da sua obra. Então ele tem algumas características, ou seja, um teatro pastoril, baseado na sua influência, que era o Juan del Encina. Além do teatro pastoril, o que é que nós vamos ter também, gente? Nós vamos ter neste nosso Gil Vicente
o nosso teatro, o nosso teatro que a gente vai chamar de autos, teatro religioso, nosso teatro pedagógico, nosso teatro que tinha uma intenção de mudar o comportamento aqui das pessoas, e ele tinha isso. E nós temos também um teatro que era o teatro, tá certo, de sátira apenas, certo, que era um teatro de ridicularização, que eram as suas farsas, cuja ideia era ridicularizar os homens daquele momento. Então Gil Vicente, né, que era o organizador das festas reais, ourives, mexia com ouro, certo? Fazia artefatos em ouro. O que esse Gil Vicente fazia? Peças. Ele começa em 1502, entra no quarto da Dona Maria em 1502, no dia 6 de junho, na noite, nasceu o futuro rei Dom Afonso, e ele entra encenando o Alto da Visitação, o monólogo do vaqueiro. Ele entra fazendo aquilo, todo mundo falou, poxa, esse cara tá maluco. O que acontece? Ela gosta, pede para encenar de novo no Natal. E aí ele vai encenando, certo? E vai produzindo. E aí nós vamos ter o teatro dele, que é um teatro absurdamente fantástico. Tudo bem? Na sua produção. Ele criticava os homens, ele queria modificar o comportamento ridicularizando os homens. Ele era ingênuo também, de certo modo. Ele achava, né, naquele lema latino, ridendo castigat mores. Eu vou te criticar, te ridicularizar pelos seus defeitos, você vai dar risada dos próprios defeitos, logo vai mudar o seu comportamento. Os caras ficavam loucos da vida com ele, muito bravos, tanto que ele sofreu algumas sanções. Né? Censuraram o Alto da Barca do Inferno em 1517 de ser encenado. Né, logo ficou pronto. Né? Em 1522 acharam que não era ele quem fazia suas peças, então ele ficou dentro de um quarto, trancado, ou seja, num desafio, e ali com um mote. O que é um mote? Um tema. Mais vale um asno que me carregue do que um cavalo que me derrube. E lá ele fica. Certo? E ele sai dali com uma peça pronta, essa era a ideia. E ele sai com a peça A Farsa de Inês Pereira, criticando aqueles homens nobres que duvidaram dele aí. E aí você tem Inês Pereira na sua relação, tá certo? Lá com Pero Marques, o bobão, aí vem o Brás da Mata, o cavaleiro. Então ele faz uma crítica social, uma ridicularização àqueles homens, dizendo, ó, as mulheres de vocês estão com vocês, porque vocês dão todas as facilidades, vocês dão toda a segurança e carregam nas costas essas mulheres. Só que elas gostam de brincar com a gente, de fazer tudo com a gente. Mas vocês que sustentam essas mulheres aí. Ele faz isso lá. Mas esse Gil Vicente, ele é fantástico, né? Nos seus autos, nas suas farsas, nos seus autos pastoris também. O que acontece? Ele tem uma peça que é marcante para aquele momento e a mais importante, né, das suas peças, a mais famosa, que é o Alto da Barca do Inferno de 1517, em que ele faz uma crítica àquele homem que está em busca das coisas mundanas e não se preocupa lá com a salvação. Erguei as mãos, ninguém fez isso. Aí quando morre, o camarada quer ir para o céu. Então ele faz uma alegoria, ou seja, ele tem uma obra de alegorias, de representação, tá certo? E aí nas suas obras, ele quase não coloca nome, porque são tipos sociais, porque ele representa um extrato. E ele tem crítica a esses tipos. Como assim crítica? Ele critica, não é o padre, ele está criticando a igreja que é corrupta, não é o artesão. Ele está criticando a burguesia em ascensão. Ele não está criticando o juiz, mas a justiça que é corrupta. É isso que ele vai fazendo. E ele tem uma obra atemporal, fantástica. Por quê? Olha só, gente, que absurdo. Em 1517, o que acontece? A justiça era corrupta. Hoje não tem mais isso. Naquele tempo, há 500 anos atrás, o pobre, para subir de vida, massacrava, roubava, enganava outro pobre. Hoje não tem mais isso. Naquele tempo, os ricos exploravam os pobres. Olha só, hoje não tem mais isso. Naquele tempo, os padres estavam na corrupção e tinham amantes. Hoje não tem mais isso. O que acontece? Os padres e os pastores hoje continuam, a uma parte deles, certo? Já que são humanos, né? Envoltos à corrupção humana, certo? As coisas mundanas, e é normal isso. Olha só o que acontece, o que nós temos
aqui nessa movimentação. Gil Vicente com o alto da barca. O que nós temos nesse Gil Vicente com o alto da barca? Uma alegoria do juízo final. E aí eu tenho uma barca que vai para o céu, a barca da glória, o anjo é o seu arraiz, e a barca do inferno, que é a barca do quê? Do diabo, da condenação. E que tem lá o diabo todo sedutor, estilo Antônio Fagundes, certo? Querendo lá todo mundo, é igual o Antônio Fagundes, não pode ter a Camila Pitanga na novela, que ele já quer dar umas pitangadas nela. E aí ele está desse lado aqui, e ele é sedutor. O anjo não, o anjo ele está lá só para fazer aquele maniqueísmo, bem contra o mal, Deus e o diabo, certo? E ele é irônico, certo? Ele não quer que as pessoas entrem na sua barca, né? E é isso que acontece. A maioria das pessoas, daquelas almas, a maioria vai para onde? A maioria vai para o inferno, para a condenação. Certo? Por quê? Porque elas estão marcadas, carregadas e ainda presas às coisas mundanas. Ou seja, todas elas trazem algo material consigo. Essa é a relação que a gente tem. E aí, quem é que vai para a barca da glória? O parvo, o bobão, o tolo, que errou, mas não sabia que estava errando. Né? Ou seja, ele errou, mas ele não sabia que estava errando. No mundo grego, que nós temos Édipo rei, que na verdade é Édipo tirano, de Sófocles, uma tragédia, Édipo errou. Matou seu pai lá e casou-se com a sua mãe Jocasta, mas ele não sabia que estava errando, uma grande praga, né, assolando o seu reino, o reino de Tebas. Isso chama amartia lá atrás. Eu errei, mas eu não tive a intenção. Então, logo, este nosso parvo, ele é bobão, né? Na verdade, não há uma relação com Édipo, não, mas só... Ele errou, mas ele não tem discernimento entre certo e errado. Ele é bobão, ele errou, mas não sabia o que ele estava fazendo. Logo, ele vai para onde? Para o céu. Tudo bem? Para a barca da glória aí. E quem vai para a barca da glória também são os cavaleiros, os templários, que não falam com o diabo, porque o diabo é o juiz. Então eles não precisam, porque morreram pela causa divina, morreram pela fé, morreram pela igreja, morreram nas cruzadas, os mouros, certo? Então eles vêm cantando, né? Cantando para entrar aqui na barca da glória, e cantando com símbolos sagrados, com as bandeiras, e cantando: aqui tem um bando de louco, louco por ti. Aí eles vão e entram na barca da glória, e a barca parte, ou seja, estava esperando vocês, e acaba essa nossa peça, que é absurdamente fantástica. Tudo bem, gente? Então a gente tem isso, a crítica, a ironia, né? Uma obra pedagógica. Gil Vicente, né? Pegando os tipos sociais, uma linguagem coloquial, ou seja, uma linguagem adequada a cada tipo, e ele constrói uma obra fantástica, né? Não sabemos quando ele morreu, aí na verdade. E aí esse nosso humanismo, ele chega até o século XVI, até 1527, né? Na verdade aqui, que é quando em Portugal, Sá de Miranda, um poeta português que estava estudando na Itália, o que esse poeta faz? Este poeta vem, né, para Portugal, ou seja, estudou, ficou um tempo, absorveu a cultura italiana, certo? E trouxe isso para Portugal. O que é, na verdade, o classicismo, a retomada dos ideais clássicos. Então, olha só, em 1527 até 1580 temos o nosso classicismo. O classicismo é a retomada dos ideais greco-romanos, é a chegada do renascimento que fervilhava, borbulhava lá na Itália desde o século XIII e chega só aqui no século XVI em Portugal aqui. É então que nós vamos ter todo aquele ideário de imitação, busca da perfeição estética e formal, equilíbrio, simetria, a ideia do belo, de beleza, certo? Como assim? Uma estátua tinha de ter exatamente o corpo 7 vezes o tamanho da cabeça. Por quê? Porque essa é a ideia de um corpo simétrico, né? Ou seja, a estátua 7 vezes o tamanho da cabeça, o corpo, então ela é uma estátua perfeita porque ela é simétrica. Então olha só, a ideia de equilíbrio, a ideia de simetria, é isso que a gente tem neste nosso momento aqui. Tanto que a imagem, né, a obra de arte que pontua esse ideal do belo, da perfeição, é Davi, de Michelangelo, que é absurdamente fantástico. Já viram Davi, gente? Já foram a Firenze? Dê um pulo em Firenze. Se não tiverem a fim de ir para a Itália, dá uma olhada no Google Imagens. Olha lá, Davi de Michelangelo, é o símbolo da perfeição, certo? Ou seja, o lado esquerdo é exatamente igual ao lado direito. Embora
né, Da Vinci vai dizer que é uma obra semi-perfeita, porque o corpo humano ele não é simétrico, logo aquela estátua também não seria perfeita, porque ela teria de copiar, se a arte é a imitação, é a mimesis, ela teria de copiar o quê? Ela teria de copiar a vida real, né? Então houve uma celeuma, mas até aí tudo bem. Que é a ideia da perfeição, da simetria, certo? Aqui a gente tem o universalismo, a ideia da razão. Estamos aqui neste mundo moderno, neste homem renascentista que valoriza a si mesmo, que na poesia, como ele vai usar tudo isso? Ele vai usar métrica, ele vai usar rima, e nós teremos os versos decassílabos, a medida nova. Nós temos os sonetos. O que são sonetos? Sonetos são poemas que têm, certo, 14 versos, distribuídos de que modo? Em 4 estrofes. 4, 4, 3, 3. 2 quartetos, 2 tercetos. 2 quartetos, 2 tercetos. E aí eu tenho métrica, eu tenho rima, eu tenho tudo isso neste nosso momento aqui. E o que acontece, gente? Esse momento é fantástico. Por quê? Porque é nessa busca, nessa rima sistêmica, eu tenho um sistema e eu tenho todo um esquema de rima agora. Eu tenho a busca da perfeição. E é aqui que surge quem? Luiz Vaz de Camões, falando desse universalismo, da razão, da busca do amor. Ele buscava o sentido do amor. O que é isso nos seus sonetos líricos? O que é o amor? Na verdade, o amor é uma grande contradição, o amor é um grande paradoxo. Né? A ideia do mito de andrógeno, da eterna busca do amor, o amor se buscando a outra metade, certo? A cara metade, a tampa da laranja, certo? A casquinha da ferida, o ovo da marmita, o pus do seu furúnculo. Essa é a ideia da busca do amor. O que é o amor? O amor é um grande paradoxo. O amor é o quê? O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente, é a dor que desatina sem doer. É a ideia do amor. Isso não é Renato Russo não, viu? Isso é Camões. Soneto 5, tudo bem? E aí, olha a última estrofe do soneto 5. Mas como pode querer causar em seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário em si é o mesmo amor? Ou seja, você tem, né, o amor no seu contraditório. Como é que você quer juntar com o amor de outra pessoa que também é contraditório? Ou seja, parece que foi feito para não dar certo. O que é o amor? Então ele tem essa busca, né, desse sentido, dessa relação que é absurdamente fantástica. E nessa relação do amor, da busca, do sentido, o que nós teremos? Um poeta brasileiro absurdamente fora de série, e esse poeta vai descobrir de fato o que é o amor. O amor é aquilo que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Faz eu pensar em você e esquecer de mim. E faz eu esquecer que a vida é feita para viver. É o amor. Gente, você fala que ridículo, mas o poeta e filósofo Zezé, ou Mirosmar, ele tinha razão. O que é amar alguém se não lembrar da outra pessoa e esquecer de você? Não pensar, ficar nisso, se tornar coadjuvante na sua própria vida e história. Amar é isso, colocar o outro em primeiro plano, em primeiro lugar. O que é isso, né, que me deixa desbaratado e absurdamente maluco? Isso é o amor. E o Camões fica aí, e esse grande paradoxo, eu me nego, né, é um fogo, arde, e eu não vejo, essa coisa doida. Tudo bem nessa relação que a gente tem? E aí, olha só, que ele mistura lá, né? Certo? Isso aqui, Coríntios, né? Na Bíblia também, 13. Então, ele vai acabar utilizando isso. Então, essa é a relação que Camões tem, né? Com essa arte que é absurdamente fantástica, absurdamente fora de série. Então, olha só, o que acontece com tudo isso? O que é que nós teremos aqui também? Teremos a seguinte questão: a lírica de Camões é grandiosa, né? Ele não colocava nome nos seus sonetos, mas Camões tem uma relação com a épica, poema épico, poema heróico, certo? Ou seja, épico é heróico, uma grande história heróica, baseando-se lá
na Ilíada de Homero, texto grego, baseando-se na Eneida do Virgílio, né? Ou seja, poeta latino, fantástico. E ele se baseia o quê? Na Divina Comédia de Dante Alighieri, o maior livro do mundo ocidental de todos os tempos, né? E aí nós temos o quê? Os Lusíadas. Os Lusíadas, uma grande obra que vai fazer o quê? Que tem aí a história de quem? Dos heróis. Quem são os heróis? Os lusos, o povo português. Uma história absurdamente fantástica. Mas ele inaugura algo que é algo que a gente precisa pensar lá na frente. Olha só. Portugal estava em crise, porque Portugal, nas embarcações da expansão marítima, Portugal atingiu o auge, o ápice do século XV, até ali na primeira metade do século XVI, 1550, e aí começa a entrar em decadência. E ele inaugura algo que a literatura portuguesa ela vai sempre recorrer, que é o quê? Toda vez que Portugal estiver em decadência, os portugueses vão fazer livros que são livros históricos, poemas históricos, heróicos, que falam o quê? Ah, nossa história é grandiosa, nós hoje estamos mal, ou seja, Portugal está mal política, social e economicamente, mas nossa história é grandiosa, nossa história é heróica, é a valorização do passado, trazer toda essa questão medieval. E aí Portugal, ele vai fazer isso com Portugal, e Portugal sempre vai fazer isso nos outros períodos. Nós temos isso no romantismo, nós temos isso no realismo, nós temos isso inclusive no modernismo, com o Fernando Pessoa, mensagem de Fernando Pessoa, uma retomada das ideias dos Lusíadas aqui. Tudo bem, gente? Então, olha só, então é lá, ele coloca como pano de fundo a viagem de Vasco da Gama às Índias, certo? E ele vai para lá, o Vasco da Gama, então ele mistura ficção, ele mistura história com mitologia e vai juntando isso para contar a história do povo português de maneira absurdamente heróica. Então ele, Camões, na época, naquele momento, ele era só um poeta. Como é que ele levanta essa obra? Ele levanta, ele dá certa grande vazão a isso como o herói português daquela época, que é o fio condutor. Vasco da Gama vai contar para o rei de Melinde, lá na África, a história heróica deste povo português. E essa história heróica ele vai contando desde a formação de Portugal, pelos seus reis, e ele vai falando disso. E aí ele conta sobre a sua história, ele fala sobre o povo português, e é um livro, né, perfeito, 8.816 versos, todos eles com 10 sílabas, todos eles metrificados, certo? Heróicos, né? Nós temos nessa obra a estrutura de 1.102 estrofes, né, que são 1.102 estrofes rimadas, né, ou seja, com todo um esquema que vai seguir até o final. É absurdamente fantástico. Só a estrutura é fora de série, né, nas suas 10 partes. E ele vem, né, nesses 10 cantos, ele vai seguindo isso. A história portuguesa em episódios. A morte de Inês de Castro, aquela que foi coroada rainha depois de morta, mulher de Dom Pedro I. Amante, mulher, é uma história linda. O velho de Restelo, falando das questões negativas das embarcações, né? O gigante Adamastor, representando os perigos do mar, representando o Cabo das Tormentas, que quando Vasco da Gama passa por ali, vira o Cabo da Boa Esperança. Nós temos a Ilha dos Amores, né? Então ele tem lá o Vasco da Gama como prêmio, se casa com a Tétis, a mãe de Aquiles, e ela levanta o barco, certo? E ele vê a máquina do mundo, o sentido da vida, ele vê Deus, né? Então, os episódios absurdamente fantásticos. Nós temos aqui também o quê? Certo? As partes. Então, a proposição, o que ele vai cantar? Ele vai cantar, certo? Os feitos heróicos dos lusos, dos portugueses. Ele vai pedir ajuda às ninfas do Tejo, às Tágides, como os livros gregos lá, que nós temos poemas épicos pedindo ajuda. É muito parecido com a Ilíada no início. Aí ele vai dedicar a Dom Sebastião, que é quem banca isso. E aí ele vai toda a narrativa. E ele diz, esqueçam os gregos e os romanos, que essa história é muito maior. E no final dessa, ou seja, Vasco da Gama vai, conta toda a história e volta. Aí ele tem o epílogo, a parte final com tom negativo. E por que um tom negativo? Porque, imagine, ele ficou 20 anos da sua vida. De acordo com a lenda, ele deixou a sua amada Dinamene morrer por conta deste livro. E o povo português não ligou para sua obra, deixou a sua obra jogada.
jogada, abandonada. E ele vai dizer que o povo português estava cego e surdo. Imagine, 20 anos construindo uma obra para exaltar este povo e nada, e nenhuma consideração, né? E nenhuma, tá certo, bem-querência, eu gosto dessa palavra, né? Diante dali. E aí depois, lógico, ele morreu na miséria, morreu na bebedeira, boemia, pobre, com uma pensão muito pequena da coroa portuguesa. E ele, com essa sua morte, né, o que acabou acontecendo? Ele teve uma obra fora de série, né, fantástica, reconhecida, logicamente, depois, o que é normal, né, na maioria dos nossos grandiosos artistas aí, né, que ele tem um tom final lá. Mas Camões é o maior nome da literatura portuguesa de todos os tempos. Ele molda a língua portuguesa como? Ele coloca para nós a palavra saudade. Né? Ou seja, ele molda essa língua mais próxima do que nós a conhecemos. E a palavra saudade é fantástica. Por quê? Porque ela é melhor do que amor. A gente até ama alguém ou algo não muito bom, mas a gente só sente saudade de coisas boas. E eu já estou sentindo saudades de vocês. Obrigado por assistir a mais uma aula. Obrigado por estar comigo novamente. Obrigado por tudo. E desculpa que eu falo muito e nada ao mesmo tempo, mas sem dúvida foi um prazer inenarrável estar com vocês. Grande beijo, grande abraço. Fiquem com os deuses. Isso é o que eu, Dandan, espero e desejo a todos vocês. Tchau, tchau.